estar aqui nessa noite é um motivo de muita gratidão. Eu queria trazer uma mensagem reflexiva para a gente pensar um pouco aí nessa nossa virada de ano, sobre algumas convicções que a gente tem que levar para a gente no ano de 2026, para o ano de 2026. É sempre muito clichê, né? Quando a gente vai, já preguei algumas boas vezes sobre virada de ano e a gente sempre fica fazendo um projeto. Eu acho oportuno até. Tem aquela galera mais crítica, né? Que fala assim, não, mas essa coisa de ficar 2026 eu vou fazer isso. Tem gente que acha que isso é balela, porque a gente é humano e às vezes nem sempre consegue começar a dieta na segunda, né? A gente nem sempre consegue esse alvo. Mas eu acho que sempre é uma oportunidade, né? Eu sempre vejo com bons olhos a chegada de um novo ano e sempre tenho para mim uma oportunidade de fazer diferente, de tentar ser diferente, de fazer rupturas de coisas que talvez não foram tão positivas no ano vigente, ou no ano que está indo embora, no ano de 2025. Mas é muito difícil eu virar para vocês e falar assim, olha, você vai ter um ano assim, você vai ter um ano assado, por um motivo bem simples, né? O futuro a Deus pertence. E isso é totalmente imprevisível. A gente virar aqui e falar assim, nossa, 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Tomara, né? Mas ainda a gente está lidando com o imprevisível. A gente não tem certeza absoluta de nada, né? A gente tem algumas certezas que o Evangelho nos propõe. E é sobre essas certezas que eu queria que a gente pensasse. Quais são as certezas que o Evangelho nos propõe, nos ensina para um novo ciclo que a gente vai viver? E aí, eu estava pensando sobre isso, para essa meditação, né, lá em casa, assim, olha, eu fui para a Escritura com essa expectativa, fui para o texto bíblico com essa expectativa. Quando a gente vai começar um ano novo, um novo ciclo, uma nova jornada, uma nova caminhada, o que a gente tem de certeza que a gente tem que levar? Porque, de fato, o próprio Cristo disse que a gente não consegue aumentar um dia da nossa vida, nem um pouco da nossa estatura, né? Porque o futuro continua sendo imprevisível. O que não significa que vai ser ruim, pelo contrário. A gente tem que sempre esperançar, sempre pensar positivo, né? Mas eu não sou esse cara desse ultra positivismo, de ficar assim floreando. Eu gosto de pisar em chão firme. E aí eu fui para as Escrituras e fiquei entre dois contextos do Novo Testamento que me faz pensar sobre o que a gente pode levar para o ano que vem. O primeiro foi pensando na relação de Jesus com os discípulos. E quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho de João, a gente tem vários diálogos de Jesus com os discípulos e, curiosamente, quando Jesus começa num discurso de mudança de ciclo para os discípulos, olha que interessante isso, os discípulos têm um choque, porque Jesus começa a falar que ele vai para o Pai, e para onde eles vão, para onde Jesus vai, eles não podem ir, e eles falam, que história é essa? Será que a gente vai ficar sozinho? Como é que vai ser isso? E Jesus vai mostrar para eles que eles vão sim viver um novo ciclo, os discípulos, agora não mais com a presença física de Jesus, né? Não mais com o Cristo presencial ali entre eles, de carne e osso, porque Jesus, como a gente conhece muito bem a história, Jesus é levado a Jerusalém, lá ele é morto pela mão dos religiosos e também das autoridades, ressuscita no terceiro dia, mas não fica com os discípulos como estava, porque até então os discípulos caminhavam com Jesus, conheceram Jesus e estava maravilhoso, ele estava curando pessoas, ele estava ressuscitando, descobrimos, Hosana, o filho de Davi, nós estamos com ele agora. Aí de repente vai vir um novo ciclo, então, eu vou estar com vocês, mas não presencial. E aí vem um novo ciclo é como se eles vivessem uma nova jornada, né? A gente, talvez a sua vida absolutamente não vai mudar nada de hoje para amanhã, porque é apenas mais uma virada, a gente tem uma mudança no calendário, mas sempre fica aquela expectativa de que nessa mudança de calendário a gente vai iniciar um novo ciclo, a gente vai iniciar uma nova jornada. E para os discípulos foi assim. E aí, se a gente pega o Evangelho de João, a gente tem do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus conversando com os discípulos, orientando e preparando os discípulos para esse novo momento, para esse novo ciclo, para esse novo ano, né? Essa nova jornada, agora sem a presença física de Jesus. Porque enquanto Jesus está ali, os discípulos estão vendo Jesus, olha, ele ressuscita, ele cura, está maravilhoso. Aí quando ele não estiver entre nós, como é que vai ser? Jesus não deixa em apuros. Jesus não deixa apuros. Eu quase
peguei só esse texto, só esse contexto para falar sobre essas certezas que o Evangelho nos dá para ir para o novo ano. Mas o texto que mais me chamou a atenção foi do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 20, do versículo 17 até o 24. Esse é um texto muito interessante. Se você não sabe nada sobre o apóstolo Paulo, a gente está falando de um dos principais nomes da tradição cristã, né? O apóstolo Paulo, ele se converte ao cristianismo depois de Jesus ter sido morto e ressuscitado, né? Então Jesus já tinha passado aqui na terra, foi morto, ressuscitou. Ele conhece Jesus posterior, ele conhece o Cristo ressurreto. Ele não teve vida cotidiana com Jesus igual aos discípulos. E a conversão dele foi profundamente impactante, que ele começa a pregar para as pessoas que não conheciam, não sabiam nada sobre Jesus. É aqueles que a gente chama de gentios, ou os não-judeus. Ele começa a pregar para os gentios e vai fazendo várias viagens. Então, o livro de Atos, né, ele vai contar esses atos, essas ações dos discípulos, e ele reserva pelo menos uns 70%, 80% do livro de Atos nas histórias das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Olha que curioso, né? Quando eu era mais novo, pequeno, eu achava que Atos era o nome de uma pessoa, né? E Atos são atitudes, né? Tem gente que fala assim, o nome bíblico, como é que ele chama Atos? Tem gente que chama Atos mesmo, né? A pessoa coloca... Eu já conheci uma pessoa que chamava Atos, mas Atos não necessariamente é o nome de pessoas como Tiago, né? Aí tem gente que acha também que Tessalonicenses, por exemplo, é o nome de uma pessoa. Não, isso é para quem mora em Tessalônica, é um tessalonicense. Assim que quem mora em Minas é um mineiro, né? Então, por favor, olha, você vê o que aqui... Por isso que a gente tem que estudar, né, irmãos? Aqui, como eu sou professor, né? Eu acabei não me apresentando, né? Mas meu nome é Samuel, eu sou professor aqui na rede de Itabirito também. E então a gente sempre ensina aí, aproveita a deixa. E aí, nesse texto especificamente, que eu vou ler agora, o apóstolo Paulo está findando a sua terceira viagem missionária. Ele está numa cidade chamada Mileto. E ele chama os presbíteros, os pastores de Éfeso, para uma última conversa. Porque ele, apóstolo Paulo, sabia que ele ia viver uma nova jornada agora em Jerusalém. Ele ia viver um novo ciclo. Ele, Paulo, enfrenta o novo ciclo e a comunidade de fé de Éfeso, os irmãos ali, os presbíteros, também iniciariam um novo ciclo. E aí o apóstolo Paulo, ele faz declarações maravilhosas. Eu queria ler com você Atos, capítulo 20, do versículo 17 em diante, que diz assim: de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os pastores da igreja. Então, Paulo estava em Mileto, foi chamar os pastores de Éfeso, pessoas que ajudavam Paulo ali no seu ministério. Versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então Paulo está dando um relato. Vocês conhecem a minha vida, conhecem a minha caminhada, o quanto de perseguição que eu sofri, embora sendo perseguido, eu sempre preguei publicamente para vocês e eu gostaria de deixar alguns conselhos. Continua versículo 22. E agora, 21, versículo 21, que eu pulei o 21. Testificando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, olha, eu estou aqui pregando o evangelho, vocês me conhecem muito bem. Versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá. É um novo ciclo. Olha, eu estou indo para o novo. Vem 2026, eu não sei o que me acontecerá. Vem um novo ciclo, eu não sei o que me acontecerá. Eu fui constrangido no espírito para ir para Jerusalém, não sei o que me acontecerá. Mas aí ele continua, versículo 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, me dá segurança, ainda que me esperam cadeias e tribulações. Eu gostei muito desse versículo 23, quando ele fala, olha, eu não sei o que me sobrevirá em Jerusalém, não sei o que me sobrevirá no novo ano, no novo ciclo, mas eu tenho uma certeza, uma segurança do Espírito Santo. O Espírito Santo me assegura de cidade em cidade. Ele está falando, olha, sempre de estações em estações que eu passo na minha vida, eu tenho aquela certeza do Espírito Santo, do cuidado,
da segurança. Isso eu gostei muito. Ainda que eu passando por cidade em cidade, eu experimente cadeias e tribulações, porque o apóstolo Paulo foi muito perseguido pela sua mensagem. O texto continua. Porém, em nada, esse é o versículo 24 agora. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Especificamente o 23 e o 24. Tem 3 palavras do apóstolo Paulo aqui, que ele está levando para um novo ciclo. Esse mesmo apóstolo que está declarando, olha, eu não sei o que virá em Jerusalém, eu só tenho uma sensação no Espírito aqui, que o Espírito Santo já me mostrou de cidade em cidade, que mesmo que eu passe por cadeias e tribulações, ele me dá segurança. Isso é muito bonito, viu? Porque é muito comum a gente olhar para o ano de 2000, o Lira na oração inicial, ele trouxe a memória que em 2025 a gente estava aqui, no reboco ainda, né? Fez na casinha também, o Juliano também resgatou isso. A gente faz esses flashbacks, né? E aí eu fiz um balanço, poxa, 2025 foi um ano mais difícil que 2024 para mim. Termina bem, graças a Deus. Eu não sei o que me aguarda em 2026, mas eu sei que de cidade em cidade, diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo me assegura. Eu sei, Samuel, que 2024, ou 2025, ou 2026, o Espírito Santo me assegura. Mesmo não sabendo, não adianta eu vir aqui e fazer uma pregação de coaching. Pregação de coaching é essa de automotivação, triunfalista. Vai ser um maravilhoso. Eu não sei. Não sei, porque eu não sei mesmo. Eu caminho no chão da vida real, e Jesus ensinou isso. A maior prova disso, que lá, conversando com os discípulos falaram, Senhor, mas o Senhor mostra o caminho para onde você vai. Ele, calma, eu sou o caminho. E eu digo mais, não se turbe o vosso coração. Vocês vão para um novo ciclo, vocês vão viver sem a minha presença física, mas crede em Deus, crede também em mim. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E ele vai dizer que essa ação do Espírito Consolador, isso é fundamental, gente. Por mais que eu não possa te garantir que 2026 vai ser espetacular, e tomara que seja, é o meu desejo, é a minha oração, que seja o melhor ano da sua vida, mas, sendo ou não sendo, eu tenho a certeza absoluta que você não está sozinho, que o Espírito Santo te assegura, que te segura pelas mãos. Essa é a grande certeza real e madura, sem ilusão religiosa, sem palavra fictícia, sem bajulação. Essa é a palavra real do Evangelho, Jesus dizendo isso. A grande prova que os discípulos ficaram tão angustiados quando Jesus estava com esse discurso que ele ia morrer e eles não estavam entendendo nada, que Jesus ainda falou, olha só, o Espírito Santo vai estar com vocês, e ele vai te dar uma paz. Vocês estão com o coração perturbado, mas eu vos dou a minha paz. Jesus não está falando que depois que ele subir aos céus, ele ia ter os discípulos iam ter uma vida espetacular. Ele está falando, olha, vocês vão ter paz, porque a paz que eu dou, o mundo não pode dar. Eu vos dou a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por isso, eu estou te dizendo isso. Olha que lindo. Imagina você ir por 2026 sabendo, olha, tomara, desejo, no nome de Jesus, que seja o melhor ano da minha vida, mas, ainda que não seja, eu tenho a certeza absoluta de paz. Imagina, você ir para o ano de 2026 com essa certeza de um Espírito Santo que te assegura, de cidade em cidade, de ano em ano, de estação em estação, mas também uma certeza absoluta de paz interior. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que, além dessa certeza do Espírito Santo que assegura ele fala, olha, eu tenho no meu coração 2 coisas, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que o Senhor me deu. Então, são 3 coisas, 3 certezas que o Evangelho, que o apóstolo Paulo está levando para um novo ciclo, está levando para Jerusalém. Primeira, segurança do Espírito Santo. Eu não sei como é que vai ser 2026, eu sei que o Espírito Santo me assegurou no ano difícil e desafiador de 2025. E esse mesmo Espírito Santo vai me assegurar no ano de 2026. Segunda coisa, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, contanto que eu estou levando essa segurança do Espírito Santo que me segura de cidade em cidade, e estou levando também para 2026, ou para 2026, no caso do apóstolo Paulo, para Jerusalém, a certeza de completar minha carreira. E aí eu fui estudar
o que era essa palavra carreira. No grego original, a palavra é chamada de dromos, no grego. A tradução pode ser uma espécie de jornada atlética. Lembrando que aqui o apóstolo Paulo está falando para um contexto grego, onde faz parte do imaginário a ideia de Olimpíada, de atleta. O apóstolo Paulo, inclusive, vai falar sobre as vantagens do exercício físico, por exemplo, para Timóteo. E aqui o apóstolo Paulo está falando de uma carreira, de uma jornada, que para ele, em outros momentos das suas cartas, por exemplo, a Timóteo, ele vai dizer assim, olha, eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. A carreira para o apóstolo Paulo, aqui, não é a carreira nossa profissional, né? A gente já pensa nisso. A carreira é uma jornada do caminho do discípulo, do discipulado. Olha, eu não sei o que me aguarda em Jerusalém, mas eu quero, em Jerusalém, ter prioridade, ser um discípulo melhor. Olha aqui, a gente às vezes fica planejando para 2026, não, 2026 eu vou emagrecer, amém, é ótimo. Né? 2026 eu vou ler mais, amém, é ótimo. Eu vou fazer uma pós-graduação, amém, é ótimo. Eu vou estudar, vou voltar a estudar, vou fazer isso. Eu, inclusive, estou precisando de otimizar minha atividade física, né? Então, é uma meta para 2026, se Deus quiser. Mas em 2026, eu quero, contanto que eu complete a minha carreira. Completar a carreira não é morrer, não, viu, gente? Embora possa soar isso, completar a carreira, eu quero continuar a minha jornada de discípulo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não sei o que me aguarda em Jerusalém, ainda que seja a morte, e acabou sendo, né? A gente conhece a história. Mas ele está dizendo o seguinte: eu quero completar a minha carreira. Eu quero dedicar a minha vida ao discipulado. Fica essa lição para nós. E a terceira coisa que ele fala aqui, a gente vai mastigar ela, é que ele também quer completar o seu ministério, o serviço. Então essas três coisas eu queria mastigar aqui para a gente lembrar. Primeira coisa que você tem que levar para o seu 2026, a certeza da segurança da presença do Espírito Santo. Isso é muito bom, gente. Isso eu posso te garantir. Eis que estou convosco até a consumação. Não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. E quando Jesus está falando isso, nos capítulos de João, ele fala várias vezes, olha, você está no aperto lá, vocês não me pediram nada, porque os discípulos ficaram tristes, ó, Jesus, você está indo para o Pai, fala que a gente não pode ir, nós vamos ficar aqui sem o Senhor sozinho. Não, vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu estou enviando o Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade. Ele não vai te deixar na mão. Jesus não está garantindo para eles um novo ciclo de sucesso, de uma super nova jornada, um super 2026 para os discípulos. Ele está falando, não, eu estou te garantindo que você não está sozinho. Estou te garantindo que você tem o Espírito Santo. E mais, aí tem um texto tão maravilhoso, que eu acho tão bonitinho, que Jesus fala, até agora vocês não têm pedido nada. Mas quando receber o Consolador, pedi em meu nome, que vocês vão receber. Jesus está dizendo o seguinte, você não vai estar só com uma presença assistente ali te velando, não. Você vai estar com uma presença ativa, que vai mudar a sua situação, que vai te socorrer. Isso é muito bonito. E é por isso que Jesus vai falar sobre essa paz, esse Espírito Santo, que é a diferença entre paz e previsibilidade. Jesus está dizendo, olha, a minha paz é diferente do mundo, a minha paz não é circunstancial. Você vai estar seguro. Isso é uma verdade do Evangelho que eu achei muito bonito. Então, o Paulo sabia do cuidado de Deus em cada estação de cidade em cidade. Né? Jesus também, eu gosto muito de uma frase de Martim Lutero, que ele diz assim, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Olha que bonito. Você vai para 2026, não sei, tomara e eu desejo de todo o coração que seja o melhor ano das nossas vidas. Posso te garantir isso? Não. Posso te garantir que eu conheço bem o nosso guia. Eu posso te garantir que de cidade em cidade o Espírito Santo assegurou Paulo. O Espírito Santo me assegurou em 2024, em 2025, ele vai me assegurar em 2026 e vai te segurar pelas mãos também. Essa certeza você pode levar para 2026 com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bonito. Então a minha pergunta para você é, você está entrando em 2026 com o quê? Com apreensão, com medo de 2026 ou com a segurança do cuidado desse Espírito Santo? Vai com ele. Fala, Senhor, vem comigo 2026. Eu tenho certeza que o Senhor vai me assistir.
A segunda certeza do apóstolo Paulo é essa de completar a carreira, contanto que eu complete a minha carreira, a minha jornada, é o valor ao discipulado. Eu anotei aqui, muitos colocam como meta o sucesso, o dinheiro e tantas outras coisas que é até legítimo, a gente tem que querer melhorar na vida mesmo, mas Paulo está colocando como meta para ele, mais sublime, o caminho do discípulo, a carreira, a jornada, de ser melhor. E fica, poxa, será que você não pode ser um melhor cristão ano que vem? Daqui a poucos minutos, né? Ano que vem já é daqui a poucos minutos. Será que você não pode ser um melhor marido? Será que você não pode ser uma melhor esposa? Um melhor pai, uma melhor mãe? Será que você não pode ser uma pessoa mais leve em casa? É isso que a gente tem que... Como que você pode ser uma pessoa melhor ano que vem? Olha que projeto maravilhoso. Geralmente a gente não põe essas coisas no nosso papelzinho ali para o ano que vem, não. Mas o apóstolo Paulo está falando, eu quero completar, não sei o que vai ser um novo ciclo, mas eu quero completar minha carreira, eu quero continuar sendo o máximo possível parecido com Jesus. Coloque como meta ser mais parecido com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tente ser uma pessoa melhor, mais humana, mais misericordiosa, mais leve, menos tóxica, um bom vizinho, um bom amigo, o melhor professor que você pode ser, o melhor trabalhador que você pode ser. A gente complica tanto a vida, gente. O que adianta você ser crente, ir para a igreja, fazer tudo e continuar sendo uma pessoa que não quer melhorar? Ser parecido com Jesus é o Jesus, ó, ser de perfeito como perfeito é o Pai que está no céu, ser de santo como eu sou santo, não é ser impecável, é ser a melhor pessoa possível. Imagina, o privilégio de você estar casado com uma mulher que é parecidíssima com Jesus Cristo. Ó, que honra, hein, Juliano? Uma bênção. Isso que a gente tem que desejar, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Tente ser uma pessoa melhor, mais humana, completa, seja mais parecido. O que você precisa melhorar como pessoa em 2026? Mais paciência? Mais leveza? Mais companhia? Às vezes você precisa ser mais presente em casa. Às vezes você precisa ter uma escuta mais atenta. Às vezes você tem que ser menos egoísta, tem que pensar mais no outro. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu tenho que ter mais disciplina, eu tenho que ler, eu tenho que... São projetos, mas o apóstolo Paulo está associando isso a se parecer com Jesus. Eu vi um vídeo na internet, eu até mostrei para minha esposa e até compartilhei com ela. Casal tem isso, né? Você vê uma coisa interessante, você manda para o outro. E aí o vídeo era muito interessante, que eu me vi nisso, que eu tenho que melhorar nisso. Eu venho de uma família assim, um pouco impaciente. Eu sou paciente, mas a minha família é impaciente, então eu herdo isso também. Então eu tenho uma filhinha de 5 anos, e, gente, criança é criança, né? Então vai pegar uma coisa, derruba, e aí você fica com raiva ali, porque derrubou, sujou alguma coisa, sujou, ela vai tomar açaí, aí suja o sofá, aí você fala 200 vezes, não você vai sujar, porque é criança, não tem todos os reflexos, tem que ter paciência. E nisso a minha esposa é extremamente paciente, porque muito provavelmente, minha sogrita maravilhosa, ela é muito calma, muito amorosa, uma mãe muito amorosa, e os filhos ficaram extremamente amorosos. E ela, historicamente, não tinha essa ira quando o menino fazia meninice de criança. Agora eu venho daquela mãe raiz, né, gente? Sabe aquela mãe que o chinelo é teleguiado? Daquela mãe raiz daquela época, assim. Então, se caísse alguma coisa, eu já preparava espiritualmente que ia vir aquele, no mínimo, aquele xingo descomunal. Ah, você não está vendo aí? Porque, infelizmente, fazia juízo moral, achando que uma criança que está derrubando alguma coisa, está derrubando intencionalmente. Não entende que ela tem limitações ainda do ponto de vista da coordenação motora, psíquica, né? A gente não tem essa paciência. E aí esse vídeo que eu vi era muito interessante, que é uma mãe dando um testemunho que eu falei, olha, eu preciso de melhorar nisso em 2026. Um menino pegando uma água, colocando na pia, não sei se era uma água ou uma coisa que ia sujar. E aí na hora que ele vira, a criança não tem essa coisa do reflexo, não tem aquela noção que vai cair, aí cai, suja a cozinha toda. A mãe olha assim, já sobe aquele fogo que não é pentecostal, né? O fogo da ira, do homem, assim. E ela respira fundo, o vídeo mostra que na hora, ao invés dela dar aquele xingo, ela vai acolher, porque a criança chorou. E eu vivi algo muito parecido essa semana com a minha filha. Que eu dei um açaí para ela, falei assim, olha, para você não sujar o sofá, porque, gente, limpar sofá não é brincadeira de criança, né? Na hora você puxa, a vida é difícil demais. Aí eu falei assim, então você senta no chão, e ela não, uma boa vontade, eu vi que não, é coisa da criança, né?
Aí ela, com muito boa vontade, ela foi sentar. Sair do sofá, com açaí na mão, para sentar no chão, derrubou nela. E chorou demais e tal. Eu falei assim, gente, para que que... Eu, graças a Deus, o Espírito Santo estava comigo ali, eu não fiquei nervoso nem nada, eu estava lúcido nesse momento. Na hora que eu vi aquela situação, eu pensei, meu Deus, olha só como é que a gente tem que ser mais misericordioso. E a gente faz juízo moral do filho. Aí eu vi que tadinha, ela com boa vontade, não queria sujar o sofá, foi sentar no chão, sujou a si mesma e começou a chorar. Senhor, minha filha, acontece. Já é uma evolução. Porque um tempo atrás ia ser aquele xingo herdado dos meus ancestrais. Você está entendendo? É esses detalhes que vai fazendo a gente dedicar a nossa carreira. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode sorrir mais. Você pode ser menos rabugento pelo amor de Jesus Cristo, cara. Vai para 2026 assim, só. O mundo está precisando de gente leve, de luz do mundo. Sabe aquelas pessoas facilitadoras? Não precisa ser crente, não. Tem gente que se senta do lado, a pessoa nem é crente. Você sente um cheiro assim de Deus na pessoa, porque ela é leve. Ela é mais fácil. Às vezes nem é religiosa, mas é um bom samaritano. Esse 2026 coloca no seu coração como meta melhorar o seu discipulado. Melhorar, ser discípulo de Jesus. Você pode ser um pai melhor? Pode. Você pode ser um esposo melhor, uma filha melhor, um sujeito melhor. Para você, para os que moram com você também, né? O que você precisa? Mais paciência, mais leveza, mais disciplina? Eu preciso melhorar muitas coisas. Preciso de reclamar menos. Sou um cara que lamenta muito. Tem que frear isso, né? Eu sei em mim, eu quero levar isso para 2026. Mas é só um exercício pessoal, não é olhando para Jesus. O apóstolo Paulo usa uma metáfora muito bonita, que nós agora, em Cristo Jesus, estamos com o rosto descoberto e olhando para Ele, a gente vai sendo transformado de glória em glória. Não é de um dia para o outro que eu vou virar o cara perfeito, que vou parar de estressar com a minha filha. Né? Ridículo isso. É um pecado confessado. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Poxa, dá para melhorar. Dá para ser um crente melhor. Dá para ser um discípulo melhor. Dá para valorizar essa carreira, essa jornada de se parecer com Jesus. Achei isso muito bonito do apóstolo Paulo. É por isso que na carta aos Coríntios ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pensou? Minha filha poder imitar o pai, porque o pai imita Jesus de Nazaré. Isso é bonito, gente. Isso é evangelho. E a terceira e última coisa que o apóstolo Paulo vai falar, vai levar para o seu novo ciclo, que eu quero que você leve também, é a certeza e o desejo de servir e ser útil na vida. Ele fala, contanto que eu complete a carreira e o ministério que Deus me deu. A palavra ministério em grego significa diaconia. Daí vem a palavra do diácono, né? Que significa serviço. Gente, a nossa cura, muitas vezes, de um monte de que existem, depressão, angústia, pulsões, compulsões, muita da nossa cura está em tirar os olhos de nós, da nossa ferida, e olhar o próximo e estender a mão ao próximo. Isso tem um poder enorme de curar. A filosofia vai falar da dificuldade que a gente tem de encontrar sentido na vida. E muitas vezes a gente só encontra sentido na vida fazendo o bem. E já é até comprovado cientificamente pela neurociência que quando você faz o bem, produz um monte de substâncias positivas, sinapses e tudo mais. E o apóstolo Paulo está falando, olha, não sei como é que vai ser em Jerusalém, mas eu quero completar meu ministério, eu quero servir. O que você pode fazer no ano de 2026? Coloca na sua agenda, vou servir a quem? Começa com os de dentro de casa, perto de casa, mas eu posso servir na comunidade de fé? Eu posso servir o meu próximo? Lá no grupo do meu bairro, tem aqueles grupos de bairro, né? Vizinhança, que negócio todo. Tem umas confusão lá de política de vez em quando, mas tem uns negócios bacanas. E agora eles fizeram um movimento muito bonito de doação. Rapaz, isso é uma bênção no bairro. Às vezes você está lá e isso contagia. Né? Que você sabe que generosidade, ela gera generosidade. E aquilo vai sendo uma corrente do bem. E aí o pessoal começou assim, sempre quando tem alguma coisa, olha gente, tem isso aqui para doação. E não é coisa ruim não. E gente vai, eu tenho para um, olha que bênção, isso é o reino de Deus na terra, gente. No mundo onde cada um olha para o seu umbigo,
Você em depressão, porque, meu Deus, eu não consegui trocar meu carro esse ano. A pergunta é bem simples. Precisava trocar o seu carro esse ano? Isso é motivo de sofrimento? Pô, você tem que dar graças a Deus que você tem o carro, louvado seja Deus, né? O que você pode levar para 2026? Esse desejo de servir. O apóstolo não, Jesus Cristo, vai dizer aos discípulos de uma comida que ele fala assim: olha, eu tenho uma comida que não é essa comida normal, a comida que eu quero comer é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus vai dizer que quando a gente faz a vontade, essa outra comida, que é fazer a vontade de Deus, a gente é abençoado e a gente é alegre. Ele usa uma expressão, uma metáfora muito bonita, quando ele vai falar sobre a seara e os ceifeiros. Ele fala que tanto quando a gente está na obra, fazendo bem, servindo o próximo, isso não estou falando de coisa religiosa, sair pregando para os outros, é servir quem passar pelo seu caminho. Quando você faz o bem, tanto aquele que semeia, quanto aquele que ceifa, tem a alegria. Né? O profeta Isaías vai dizer no Isaías capítulo 58, sobre o jejum que Deus agrada, que não é ficar sem comer de dieta. Ele falou assim, não, é você estender a mão aos fracos, libertar os oprimidos, estender a mão ao órfão, à viúva, e quando você fizer isso, a sua cura brotará. É a profecia de Isaías. Às vezes a nossa cura está em servir. A gente fica, meu Deus, mas eu estou cheio de problema, eu estou com essa ansiedade, eu estou com isso aqui. Vai servir, cara. Vai ser útil no mundo. Que Deus vai te curando no caminho. Ele vai te libertando no caminho, Ele vai te sarando no caminho. E eu gosto muito de uma frase aqui do John Stott, que eu cito bastante. Ele diz assim, só há um modo de ser feliz, é fazer os outros felizes. Só há um modo de servir a si mesmo, é servindo o próximo. Olha que bonito. Leva para 2026, o que eu posso fazer para servir? Para ser útil, para ser generoso. Já pensou se todo mundo fizer isso em 2026? Vai ser uma febre positiva de todo mundo ajudando todo mundo. E esse é o convite do Evangelho. Jesus vai dizer que a lei e os profetas é resumida em uma só palavra. Aquilo que você quer que vos faça, façai vós a ele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então leve para 2026 esse desejo, né? Quem são as pessoas que Deus tem colocado em seu caminho esse ano para você servir? Olha que bênção, né? Coisas simples que nos transformam, né? Um grupo de doação, uma carona que você pode dar para alguém que está andando a pé, né? Um serviço na sua igreja, na sua comunidade, seu vizinho, né? Ajudar alguém, olhar uma criança. Vamos pôr isso na agenda. O apóstolo Paulo está falando que, olha, isso é servir. Porque a gente pensa ministério só vir na igreja falar da glória a Deus, vestir roupa de crente. Não, o mundo está aí. O convite do Evangelho é para a gente ser luz no mundo. Não é luz só aqui também. Tem muita coisa que você pode servir, é uma bênção. Mas vai servir no mundo. Né? Completa a sua carreira e dedica-se ao ministério. Então, para a gente fechar, 3 certezas para você levar para 2026. A segurança do Espírito Santo que vai estar com você nesse ciclo. A dedicação ao discipulado, ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Essa é uma certeza que o apóstolo Paulo está levando para o novo ciclo. E a vontade de servir. Talvez a sua cura de um monte de conflito que você tem não está em servir, sair de si um pouco e servir ao próximo. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar para a gente